Bom, vamos falar sobre vidros. O vidro ele é uma substância inorgânica, homogênea e amorfa. O vidro ele é obtido através de resfriamento de uma massa de fusão, e as principais características do vidro é a questão de transparência, impermeabilidade e baixo índice de dilatação, além, é claro, da durabilidade do material. O vidro tem como vantagem também a possibilidade de ser produzidos com recursos abundantes na natureza, e ele pode ser 100% reciclável. Então, a composição básica do vidro, que é a sílica, que é a principal constituinte do vidro. E aí, a introdução de outros materiais vão me dar, a composição química diferente vai me dar um tipo de vidro diferente. Então, nós temos a sílica vítrea, que ela é produzida a partir da areia de sílica pura, para temperaturas maiores do que 1725 graus Celsius. E a sua principal utilização é na utilização de fibra óticas. Temos os vidros sodocálcicos, onde nós temos 8 a 12% de óxido de cálcio e de 12 a 17% de óxido alcalino. Eles são utilizados geralmente para embalagens em geral, de garrafas, potes e frascos. O vidro plano é utilizado na indústria automobilística, mas também nós temos o vidro plano de sodocálcicos utilizado na construção civil. Temos ainda os vidros ao chumbo, onde nós temos como composição a sílica e o óxido de chumbo. Temos um maior índice de refração. O vidro é considerado um vidro nobre, aplicado em taças, copos, então é o que nós temos chamado de cristais, São peças mais artesanais, são peças mais caras. Temos ainda o vidro borosilicato, onde nós temos como composição a sílica e o óxido de boro, e como característica desse tipo de vidro nós temos altas resistências a choques térmicos, alta resistências a ataques químicos, e ele é muito utilizado em utensílios de cozinha, em laboratórios químicos. Temos ainda o vidro alumínio borosilicato, que ele tem como composição a sílica, o óxido de boro e alumínio. Ele pode ser aquecido a temperaturas superiores, sem deformação, então ele é muito utilizado para bancada de fogão, porta de alguns produtos que vão receber calor, como churrasqueiras, lareiras, forno de pizza. Também ele é utilizado nas mantas de isolamento. Temos ainda o vitrocerâmico. O vitrocerâmico é o termo que se refere à composição do vidro com lítio, silício, alumínio e óxidos. E eles vão produzir uma variedade de materiais. E ele possui maior resistência que os vidros comuns. E aqui nós temos as bancadas de vidro, que são peças que resistem a alta temperatura. O vidro ele passa por uma produção em que nós temos os materiais que vão compor o tipo de vidro. Ele vai passar por um forno, ele vai entrar em fusão nesse forno. Ele pode receber um banho, float, E aí ele vai para o recozimento, para inspeção de controle, corte e até chegar na expedição. Dentro dessa produção de vidro, nós temos a classificação dos vidros, segundo a NBR NM 293 de 2004. E aí nós temos essa classificação por tipo, forma, transparência, tipo de acabamento, coloração e colocação. Então, através do tipo, nós temos os vidros são classificados em 5 tipos: recozido, temperado, laminado, aramado e duplo ou insulado. Quanto à forma, então para todos esses tipos de vidro nós temos
vidro plano, plano de segurança, curvo, endurecido, perfilado e ondulado. E aí, quanto à transparência, ele pode ser transparente, translúcido ou opaco. Tenho ainda a classificação quanto ao tipo de acabamento final, quanto à coloração incolor ou colorido, ou absorvente, e quanto à colocação através de caixilhos, autoportantes ou utilização mista. Então, vamos para os tipos de vidro. O vidro impresso, que é um vidro translúcido, e ele recebe uma ou ambas faces, a impressão de algum desenho, de alguma serigrafia ou de alguma estampa. Né? Então, nós temos como exemplos a produção, né, de vidros impressos ou fantasia, que são os vidros translúcidos, com desenhos ou com ambas as partes, né? São indicados em locais onde se deseja luminosidade, porém sem comprometer a privacidade do ambiente. A classificação dos vidros também quanto ao tipo de acabamento, que nós temos os vidros serigrafados, onde nós temos uma técnica da serigrafia que vai se traduzir na aplicação de uma tinta vitrificada sobre esse meu vidro comum, seguida por um processo de forno de alta temperatura. E aí nós temos essa impressão no próprio vidro. Atualmente, vem sendo substituído esse tipo de vidro por alguns adesivos, que não representam vidro serigrafado. Ele é um vidro comum que recebe uma serigrafia adesivada sobre esse tipo de vidro, e quando eu quiser trocar, eu retiro essa serigrafia, esse adesivo que eu coloquei sobre o vidro. Existe uma grande diferença. O acabamento serigrafado, essa serigrafia está dentro do vidro, está na composição, nesse processo do vidro, e já o adesivo eu posso colocar e posso retirar. Nós temos os vidros planos, que ele vai passar por um processamento de fabricação para reduzir o risco de ferimentos em casos de queda. Eles são vidros submetidos a um tratamento térmico, e nós também, né, vamos buscar um material translúcido que permite que a luz passe através dele apenas difusamente, e então não permite uma visão completa. Então, dentro das nossas classificações quanto aos vidros, nós temos o vidro incolor, colorido e o refletivo. O incolor, completamente transparente, sem cor. O colorido, eu tenho também o termoabsorvente. Ele é fornecido comercialmente nas colorações verde, bronze, cinza e azul. E ele vai reduzir essa transmitância do calor, do sol. E os refletivos, ou termorrefletores, que vai ser aplicado uma fina camada de um metal sobre essa placa de vidro, sobre um dos lados desse vidro, a fim de se obter uma reflexão da luz. Então, para lugares frios é indicado a utilização de vidros incolores, para que possa passar esses raios solares através do vidro e aquecer o ambiente. Para lugares quentes, os termoabsorventes. Dentro dos termorrefletores, nós temos aqui a apresentação de alguns tipos de vidro, eles podem ser coloridos ou não. E aí os vidros refletivos também são chamados, né, de vidros metálicos, porque eles refletem toda a incidência de calor sobre esse local. Então eles são vidros que vão receber esse tratamento sobre essa película do vidro, né? Esse tratamento é um óxido metálico e ele tem a finalidade de refletir os raios solares. Com isso, tem uma economia de energia de ar-condicionado, né? Já que eu não estou permitindo que esses raios passem pelo meu vidro. Aqui é um caso que aconteceu, bem conhecido, onde na hora de instalar esse tipo de vidro, que é um vidro refletivo, na fachada do edifício aconteceu que quem especificou o material também tinha uma certa curvatura no vidro. Com isso, esse vidro se transforma numa grande lente de aumento, e aí ele começa a criar zonas de calor ao redor desse edifício. Nesse caso, teve que ser trocado, teve que ter sido revista a fachada do edifício, porque ele criou uma grande ilha de calor ao redor do edifício. Ele é um edifício bem conhecido.
Temos ainda, né, o vidro Reflecta Float, que é um vidro de controle solar, com grande durabilidade e resistência nessa camada metalizada. Os principais benefícios é que eles vão reduzir 60% da entrada de calor, tem uma versatilidade de aplicação, podendo ser utilizado no vidro monolítico, no vidro temperado, no vidro laminado. Então eu posso aplicar essa camada sobre vários tipos de vidro. Ele impede em até 80% a entrada dos raios UV e ele cria uma certa privacidade para o ambiente interno em que ele vai ser aplicado. Então aqui é um exemplo, né, do vidro para aplicação que sejam em que eu preciso de perfeita visibilidade, mas que eu não permita, né, a alta transmissão de calor. Aplicação de fachadas, de portas, de janelas com esse tipo de vidro, que é o Reflecta Float. Então ele pode ser aplicado em fachadas, em vários tipos de aplicação. E aí nós vamos para os vidros de segurança. Quanto aos vidros de segurança, nós dividimos esses vidros em 3 categorias. Os vidros temperados, os vidros laminados e os vidros aramados. Os temperados, que eles sofrem um tratamento térmico para um aumento da resistência, tem também um aquecimento com resfriamento desse meu material, mas ele não suporta o impacto de bala. O vidro temperado não é um vidro à prova de bala. Então não é aquele carro blindado em que eu uso vidro temperado. Para isso eu preciso fazer uma blindagem no meu vidro. O laminado, que ele já vai apresentar 2 ou mais lâminas de vidro interligadas por uma película de polivinil butiral, PVB, ou uma resina plástica entre esses vidros, que vão aumentar a resistência do material. Então, o vidro temperado e laminado, eles exigem técnicas para o seu corte devido às dimensões que ocorrem na obra, né? O vidro aramado, que ele recebe uma malha metálica durante a produção do vidro, então essa malha metálica é incorporada na produção desse vidro. Ele é muito utilizado como material anti-chamas, ele é resistente ao fogo e ele é utilizado como vidro de segurança em porta corta-fogo, porque ele não estilhaça. Então, quanto à utilização dos vidros, né? Os temperados podem ser utilizados em box, tampos de mesa e divisórias. Os laminados geralmente são indicados, né? São encontrados em automóveis, em fachadas, quando eles são vidros simples, ou quando eu tenho várias lâminas de vidro. São recomendados para janelas de carros blindados, torres de segurança, aeronaves, joalherias, em que eu tenha que ter uma resistência maior. Os aramados, que são utilizados em porta corta-fogo, janela, dutos de ventilação, ele é geralmente recomendado em locais sujeitos a impactos. Vidro de segurança. Então, qual é a principal característica do vidro de segurança? Ele deve possuir maior resistência mecânica que o vidro convencional. Eles são indicados para a área de riscos de acidente, então portas de saída, portas de box. Então são vidros que eles não podem estilhaçar, eles necessitam quebrar e esses cacos ou vão ficar presos no vidro, que é o caso do laminado, ou eles vão formar vários pedacinhos em forma, né, em vários quadradinhos, sem criar estilhaços, que é o caso do vidro temperado. Quando fraturado, eles vão produzir pequenos fragmentos, né, para evitar causar acidentes. Pode ser do tipo temperado, laminado ou aramado, como a gente já falou. E aí nós vamos para os vidros temperados. Então, os vidros temperados são grandes estruturas, são vidros que são submetidos a um processo de autoaquecimento. Esse aquecimento, ele é um aquecimento gradativo, e aí ele vai até uma temperatura próxima do ponto de amolecimento, depois ele passa por um processo de resfriamento rápido, para receber esse resfriamento, esse tratamento, e aí ele se transforma no vidro que apresenta essas características de maior resistência. Este processo vai provocar no vidro essas tensões internas, são tração no interior do vidro, quanto que ele está mole, compressão na superfície endurecida, e eles vão conferir a esse tipo de vidro uma resistência mecânica 5 vezes maior do que a do vidro comum,
Então, aqui é o tipo de vidro, que é o vidro temperado, que geralmente a gente vai encontrar em áreas em que nós precisamos de um vidro de segurança. O vidro laminado, que vai ser um vidro constituído por 2 ou mais chapas, e entre essas chapas nós temos uma placa, ou seja, um adesivo, uma manta, que vai gerar ou vai acrescer uma certa segurança a esse meu vidro. E a principal característica é que em caso de quebra, os cacos vão ficar presos nesse plástico, preso nessa manta. O vidro aramado, que é um vidro composto por uma tela metálica que vai oferecer maior resistência à perfuração, à proteção, mas ele não é um vidro blindado. Ele é só um vidro que apresenta uma resistência maior em caso de quebra. Os cacos vão ficar presos nessa tela, diminuindo assim os riscos de ferimento, riscos de ferimento com esses estilhaços. Nós temos ainda o vidro duplo ou termoacústico. Então, nós temos 3 tipos de vidro, né? O vidro comum ou vidro fantasia, o vidro de segurança e aqui o vidro termoacústico. Então, o vidro duplo ou termoacústico é um vidro composto por 2 lâminas ou mais do que 2 lâminas, e entre essas lâminas nós temos um gás inerte. E esse gás inerte, ele vai gerar um isolamento térmico, porque ele vai criar uma câmara de ar entre essas 2 placas de vidro. E ele serve como um grande isolante para passagem de calor e para passagem também, né, da questão acústica através desse vidro. Quanto maior o número de camadas, quanto maior a minha espessura dessa camada entre os vidros e a espessura do vidro, melhor vai ser meu isolamento. Então, aqui é o processo do vidro duplo, ou vidro insuflado, composto por 2 ou mais lâminas, né, com esse gás inerte entre eles. E aí, né, o sistema de vidro duplo insuflado é um sistema, como a gente já falou, de isolamento acústico e térmico, muito superior ao vidro comum. Permite reduzir as perdas de calor e ele permite também uma maior regulação da luz natural, porque eu posso ainda instalar películas nesse vidro internamente. Aqui é o caso do vidro duplo insuflado, né? Que vai aumentar ainda mais a minha resistência dessa película que vai passar por ele. Bom, nós temos ainda os vidros de baixa emissividade, que são os vidros super windows, né? Para ser utilizado nas super janelas, nas janelas grandes, os grandes edifícios. E ele é muito utilizado em fachadas, justamente porque ele vai reduzir essa passagem do calor através dele. Ou, quando eu tenho locais frios, eu quero manter a temperatura dentro desse ambiente. Nós temos ainda as janelas inteligentes, ou as Smart Windows, que vai utilizar um vidro laminado composto por 2 chapas de vidro incolor ou colorido, entre quais é colocado um filme de cristal líquido. E esse vidro, né, ele vai gerar um campo elétrico, e aí quando esse campo é ativado, os cristais vão se alinhar, e aí esse vidro se torna transparente. Quando os cristais não estiverem alinhados, ou seja, não estiverem ativados, ele vai ficar opaco. A propriedade básica desse material é exibir, né, uma alteração em suas características ópticas a partir da variação do campo elétrico. E aí, com isso, eu tenho uma intensidade da luz ou de temperatura também sendo alterada. Nós temos os materiais fotocrômicos e os materiais termocrômicos. Os vidros fotocrômicos mudam suas propriedades ópticas, tornando-se escuros quando eles forem expostos à radiação ultravioleta, e os vidros termocrômicos, quando submetidos a uma temperatura maior do que a do ambiente, eles tornam-se opacos, não permitindo a passagem da luz. Aqui, novamente, né, a explicação dos materiais cromogênicos ativos, que são as nossas janelas inteligentes, com alinhamento desse nosso campo elétrico, fazendo com que ele se transforme no vidro incolor ou transparente,
e o desalinhamento ele vai ficar um vidro opaco. E aí os materiais cromogênicos ativos, eles não são indicados para uso em fachada, porque a temperatura pode aumentar, e aí ele não pode ser submetido a temperaturas superiores a 40 graus. E aí, no interior de edificações, eles são muito utilizados em locais em que eu quero uma determinada privacidade, salas de reuniões, salas de hospitais, em que quando eu necessito que aquele ambiente se torne um ambiente que eu tenho uma privacidade maior, sem que as pessoas passem e visualizem o que está acontecendo, eu vou ligar e vou ativar esse vidro, e aí ele vai desalinhar e vai se tornar opaco. Quando eu não quero, eu, ligo, ele ativa e aí ele se torna transparente. Já os vidros eletrocrômicos, eles são considerados mais promissores em termos de aplicação para grandes áreas envidraçadas, como nós já falamos, porque eles são sistemas constituídos de uma camada de filme fino, que vão contribuir para o isolamento, redução dessa passagem dos raios UV. Além disso, eles mudam a sua coloração conforme a aplicação do potencial elétrico nos seus condutores. Então, também são aquelas fachadas que a gente vê hoje, aquelas fachadas inteligentes, e aí não são janelas inteligentes, mas são fachadas inteligentes que podem mudar, Pode se transformar naqueles letreiros, podem se transformar em fachadas de LED. Então, para isso, nós precisamos de um vidro eletrocrômico. Dentro dos vidros cromogênicos, esses vidros são formados por 5 filmes finos prensados entre 2 substratos de vidro. A NBR, que vai tratar do projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil, é a NBR 7199, 2016. E aí ela vai também abordar as questões de espessura dos vidros. Então, para os vidros de segurança, que são os vidros temperados, os vidros laminados e os vidros aramados, as espessuras indicadas são acima das espessuras de 6 milímetros, sendo que eu nem tenho para esse tipo de vidro espessura menor do que 4 milímetros. E aí as normas que vão regulamentar a colocação do vidro, instalação do vidro na minha esquadria, são todas essas normas, que é a 7199, a 10820, 10821, 10830, 10831, de 89, e as mais atuais, que são a NM 293, de 2004. E aí, quando a gente está falando sobre colocação e instalação do vidro, é necessário a gente verificar a questão dos caixilhos, se eles estão planos, se eles estão resistentes a agentes externos, evitar movimentações desses meus caixilhos, evitar a movimentação de edifícios e de peso do vidro, cuidados com rebaixo durante a instalação, utilizar calços, e aí tem que ter cuidado com esses calços, colocação dos calços vai melhorar a distribuição do peso, e verificar a questão de amassamento, que hoje a gente está utilizando muito pouco a questão de massa para instalação de vidro. Hoje está sendo utilizado mais o silicone, que são aquelas canaletas de silicone para instalar o vidro. Até porque a massa ela ressecava, com o passar do tempo ela acabava soltando da esquadria e o vidro acabava ficando solto. E aí, no caso da aplicação de esquadrias que apresentam um elevado coeficiente de dilatação, como as esquadrias de alumínio, é importante que se use um determinado tipo de material para fixar que apresente boa aderência e boa elasticidade.